Nosso anime começa com o protagonista fugindo desesperadamente de um coelho com chifres, enquanto grita que provavelmente não deve ser gostoso, percebendo que a única coisa que pode fazer é correr e gritar, já que não faz ideia de onde está, e se perguntando que tipo de criatura é aquela que o persegue. Assim que faz essa pergunta, uma voz misteriosa surge dizendo que irá avaliar, e uma tela de status aparece mostrando as informações do coelho, perguntando se ele deseja mais detalhes. Porém, nesse momento, o coelho salta em sua direção, sendo amortecido pela mochila do protagonista, que em seguida acaba caindo em cima do animal e o esmagando acidentalmente. Em outro lugar, vemos uma elfa sendo orientada a ir para o leste, pois algo precioso irá aparecer lá, enquanto o protagonista comemora por ter sobrevivido, mas continua confuso sobre onde está. Pega seu celular e percebe que não há sinal, começando a questionar se a voz que ouviu é real ou apenas uma alucinação, até que, com fome, olha para o coelho morto e se pergunta se aquilo é comestível, fazendo a voz surgir novamente para mostrar suas estatísticas e confirmar que a carne pode ser consumida, levando-o a guardar o animal na mochila para emergências. Intrigado, ele tenta entender melhor a voz, aponta para sua mochila e pergunta o que é aquilo, recebendo novamente a resposta de avaliação, o que o surpreende. Então, olha para o céu e faz a mesma pergunta, mas a voz diz que não há nada a avaliar. Porém, ao olhar para o chão, a resposta muda drasticamente para Devorador do Labirinto nível 273, deixando-o extremamente preocupado, repetindo o processo e recebendo sempre nada ao olhar para o céu e a mesma resposta assustadora ao olhar para o chão, percebendo que pode haver algo perigoso escondido sob seus pés. Tentando entender sua situação, ele pede para avaliar a si mesmo, vendo o nome Manabe Hibiki corretamente, mas ficando confuso ao ver espécie, humano e classe, avaliador, já que sempre foi apenas um estudante comum e nunca existiram classes em seu mundo. Então pergunta quem é a voz e ela responde que é um suporte de status, mas não pode fornecer informações pessoais. Ao analisar suas habilidades, percebe que possui várias e tenta usar uma delas gritando de forma dramática: Olhos do Sábio, ativar. Mas nada acontece, deixando-o constrangido. Então tenta ativar o tutorial, mas descobre que já está ativo sem entender sua função. Decide pedir o mapa do mundo para se localizar, porém se decepciona ao ver algo que não parece um mapa útil, percebendo que enquanto fugia do coelho estava andando em círculos e que sua noção de direção é péssima. Mesmo assim, continua andando em linha reta enquanto acompanha o mapa, até que depois de um tempo encontra uma estrada, mas ao se aproximar, escorrega e cai, e ao se sentar, a voz anuncia que ele ganhou um novo título, que ao verificar é Náufrago de Outro Mundo. Porém nesse momento ele escuta um som ao lado e ao olhar vê um cachorro musculoso babando e pronto para atacar. Mas antes que algo aconteça, um tiro acerta a cabeça da criatura e a derruba instantaneamente, fazendo o protagonista olhar ao redor e ver uma elfa em cima de uma pedra, a quem ele agradece rapidamente por salvá-lo. E ela responde que não foi nada demais, se apresentando como Emália e perguntando o nome dele, ao que ele responde que se chama Hibiki. Ele fica completamente impressionado com as orelhas da garota, mas Emália logo pergunta se ele veio do prado e como conseguiu escapar de lá. Porém, o protagonista continua praticamente hipnotizado pelas orelhas dela e solta a pergunta se ela é uma elfa, ao que Emália responde que sim, e então ele questiona se aquilo é algum tipo de cosplay, mas ela nunca ouviu essa palavra antes, ficando confusa. Então muda de assunto e pergunta por que ele estava no Devorador do Labirinto, deixando o protagonista sem entender nada e fazendo ele perguntar o que exatamente é isso, o que choca a elfa por ele ter entrado em um lugar tão perigoso sem nem saber do que se tratava. Enquanto isso, em sua mente, ele se pergunta quem ela é, e a voz misteriosa responde que irá avaliá-la, revelando que ela é uma mulher da espécie elfa, o que o deixa surpreso ao confirmar que elfos realmente existem naquele mundo, e o choque aumenta ainda mais quando a voz informa que ela tem 56 anos, fazendo ele ficar incrédulo por alguém com aparência tão jovem ser tão velha. Então, Emália explica que o Devorador do Labirinto é um monstro que se camufla no prado e não ataca diretamente, mas faz suas presas se perderem até ficarem exaustas, para então devorá-las, e logo em seguida ela o abraça, dizendo que está tudo bem, já que mesmo sendo uma criança tão pequena, ele conseguiu fugir, o que deixa Hibiki confuso, levando-o a perguntar quantos anos ela acha que ele tem, e ela responde 10, quando na verdade ele tem 16. Mais tarde à noite, Emália pede desculpas por ter confundido sua idade, explicando que não imaginava que ele fosse um adulto com aquela aparência, e Hibiki descobre que naquele mundo as pessoas já são consideradas adultas aos 15 anos. Os dois então fazem uma refeição juntos, e Hibiki agradece pela comida, enquanto Emália comenta que o coelho com chifres que ele trouxe foi de grande ajuda. Então ele pergunta onde exatamente eles estão, o que a deixa surpresa por ele não saber nem isso, e ela explica que aquele lugar é o reino de Abarásia. Hibiki então conta que veio de um lugar chamado Japão, mas a elfa nunca ouviu falar desse nome, o que o faz finalmente aceitar a realidade e concluir que ele realmente foi parar em outro
outro mundo. Emalia diz a ele para dormir, pois no dia seguinte, o levará até a cidade, e então ativa um feitiço de proteção para que possam descansar tranquilamente sem se preocupar com monstros. Enquanto observa o garoto, ela pensa que nunca viu roupas como as dele, considerando-o alguém bastante peculiar, e começa a suspeitar que o algo importante mencionado pelo espírito talvez seja justamente ele, ficando curiosa sobre quem ele realmente é. Em seguida, vemos uma garota chamada Manny acordando Hibiki e reclamando de como ele é desligado, mandando ele beber o especial da Manny para acordar. E ao tomar o café, ele elogia dizendo que está muito bom, fazendo Manny comentar que ele está começando a melhorar o paladar, ao que ele responde que já é quase um adulto, apesar de não ter crescido muito, enquanto Manny e Kyuko tentam animá-lo dizendo que um dia ele ainda vai crescer, e um amigo brinca que, por ele ser pequeno e fofo, acaba se dando bem com mulheres mais velhas. Mas Hibiki nega dizendo que é só impressão. Então, ele se lembra de que as férias de verão estavam chegando, e no último dia de aula, quando tentou entrar na sala, uma luz intensa brilhou de repente, trazendo-o de volta ao presente, onde ele pega o celular e se pergunta se seus amigos estão preocupados com ele. Mas de repente, algo atinge sua cabeça, sendo um botão da roupa da elfa, o que o faz perguntar à voz o que são aquelas coisas verdes ao redor. E ela responde avaliando como uma magia de barreira. Ele então se senta em uma pedra e decide se avaliar novamente, perguntando o que significa classe, fazendo a voz ativar o dicionário nível 1 e explicar que se trata de uma espécie de profissão concedida por Deus ao atingir a maioridade. Então ele pergunta o que significa ser um avaliador, e a voz informa que é uma classe de rank B, capaz de identificar habilidades de outras pessoas, porém sem capacidade de combate, não sendo indicada para batalhas, o que faz Hibiki pensar que ainda está com sono e simplesmente voltar a dormir. Mais tarde, Emalia acorda e se lembra de ter ajudado o garoto no dia anterior, mas também recorda que ele tem 16 anos e já é considerado adulto naquele mundo, e ao perceber que sua roupa estava aberta, fica envergonhada e rapidamente fecha. Nesse momento, Hibiki acorda, dá bom dia e devolve o botão que havia caído na noite anterior, comentando que levou um susto quando ele bateu em sua testa, e então os dois começam a caminhar juntos em direção a uma cidade chamada Howell, enquanto Hibiki pergunta qual é a distância até lá. A elfa explica que, se seguirem pela floresta, chegarão mais rápido, mas Hibiki logo pergunta se não há monstros por ali, e Emalia o tranquiliza dizendo que está com ele. Então ela pergunta se ele consegue sentir os monstros ao redor, e ele responde que é por causa de sua habilidade Mapa Mundi, o que a deixa completamente chocada ao perceber que é uma habilidade de rank AAA. Curiosa, ela pergunta qual é a classe dele, e Hibiki responde que está escrito Avaliador Provisório, o que a deixa confusa, já que nem ele sabe o que significa esse provisório. Ele então pergunta se essa habilidade é realmente tão incrível, já que só consegue ver pessoas, monstros próximos e os lugares por onde já passou. E Emalia explica que qualquer aventureiro daria tudo por algo assim, pois torna a sobrevivência muito mais fácil, o que faz Hibiki se perguntar o que é um aventureiro, deixando a elfa chocada por ele não saber nem o básico. Então ele tenta disfarçar dizendo que estava brincando e pede mentalmente para a voz explicar, e ela responde que aventureiros são pessoas afiliadas à Guilda dos Aventureiros que aceitam missões como caçar monstros, capturá-los e coletar materiais. Ao entender melhor, Emalia comenta que agora faz sentido ele ter conseguido escapar do Devorador do Labirinto, e então, olhando para ele com um sorriso, diz que ele é alguém sem senso comum, ignorante e totalmente sem noção, o que leva Hibiki a perguntar se ela tem algum amigo, atingindo-a diretamente, já que ela realmente não tem nenhum, mas ele logo diz que ela tem sim, pois ele é seu amigo, deixando-a extremamente feliz. Em seguida, Hibiki abre seu mapa mundo e detecta algo próximo, um coelho de chifre cristal, o que deixa Emalia chocada novamente. E ao perguntar se é diferente do coelho comum, ela explica que é completamente diferente, sendo extremamente raro, podendo ser usado para criar uma panaceia ou vendido por cerca de 200 moedas de ouro. Os dois então vão até o local, e Hibiki usa sua habilidade de avaliação, identificando que o coelho possui uma habilidade chamada fuga, fazendo Emalia alertar para se aproximarem com cautela, mas ele explica que também possui a habilidade sentir arredores, enquanto ela utiliza duas técnicas para se preparar, corte de som e corte de odor, o que a faz elogiar Hibiki, dizendo que sua habilidade é impressionante e que muitos grupos de aventureiros o desejariam, já que ele consegue localizar até coisas raras, embora ele diga que sua classe não é voltada para combate, ao que ela responde que ele pode ficar na retaguarda enquanto outros lutam. Então, meio sem jeito, ela pergunta se ele gostaria de formar um grupo com ela, mas Hibiki estava distraído e pede para repetir, fazendo com que ela fique envergonhada e diga que não foi nada, pensando que parece que está se jogando para cima dele, enquanto ele imagina que ela deve ser solitária por não ter amigos. Ela então prepara seu arco, e Hibiki pergunta onde estão as flechas, ao que ela explica que é uma arqueira espiritual, capaz de usar a bênção dos espíritos para transformar o vento em flechas, então dispara, e uma cena digna de filme acontece. Mas no momento decisivo, quando a flecha quase acerta o coelho, ele usa sua habilidade de fuga e escapa, deixando
deixando os dois completamente sem reação e Emalia deprimida por ter usado toda a sua força no ataque. Então Hibiki pergunta se não há como lidar com essa habilidade e ela explica que quando o coelho está atacando alguém, ele não consegue usar a fuga, sugerindo que essa pode ser a oportunidade perfeita e Hibiki imediatamente se oferece para servir de distração, mas a elfa alerta que isso é extremamente perigoso. Mas Hibiki diz que ficará tudo bem, pois quando avaliou o coelho, viu que ele era extremamente burro, então eles bolam um plano simples, usando uma isca para atrair o monstro e preparando uma emboscada. Hibiki se coloca como distração, ficando à mostra, e como esperado, o coelho avança sem pensar duas vezes, caindo direto na armadilha, e nesse exato momento, acertando em cheio e derrotando o coelho de chifre cristal. Após a vitória, Hibiki percebe algo incrível acontecendo, já que começa a subir vários níveis de uma vez, tanto em suas habilidades quanto em sua classe, ficando completamente surpreso enquanto Emalia pergunta se ele está bem, e ele responde que seu nível simplesmente aumentou do nada, deixando a elfa feliz e dizendo que essa conquista pertence aos dois. Mas no meio da comemoração, o botão da roupa dela acaba soltando novamente. Em seguida, vemos um homem loiro misterioso comentando que tudo aquilo não passou de um tutorial, enquanto torce para que Hibiki tenha uma vida feliz nesse novo mundo. Logo depois, a cena muda para a Guilda dos Aventureiros, onde uma garota chamada Evil está se registrando, e ao ser informada pela recepcionista de que as missões estão no quadro ao lado, ela diz que já sabe exatamente qual será sua primeira missão, pois pretende encontrar uma pessoa específica. E é assim que o primeiro episódio chega ao fim. Então se você assistiu até aqui, comenta Elfa, para mostrar que chegou até o final. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal, e a gente se vê no próximo vídeo.